Oi, eu sou a Lídia e tô aqui para contar para vocês mais um pedacinho do Viver Transforma. A ordem não é muito cronológica, porque como eu disse, né, eu vou vivendo as coisas, os japonesinhos aqui dentro vão guardando nas gavetinhas e depois em determinado momento eles soltam e daí então as coisas fazem sentido, né, a mágica, a conexão. O que eu tenho para contar hoje, um ponto fundamental assim de transformação na minha vida, que a gente ouve bastante falar como escutativa. Trabalhei muito tempo no mundo corporativo, em empresas grandes, organizadas, que tem todos os protocolos e metodologias. Sim, eu tive aquela estrutura incrível, maravilhosa, de milhões de profissionais de RH, de metas, de desenvolvimento e tal, trabalhando e organizando as coisas para mim, dando as datas, as entregas, as habilidades que eu tinha que desenvolver cada ano, em cada fase da minha vida. É um lugar muito confortável, assim, porque quando você está nesse ambiente, tem que eles chamam um caminho de carreira, né? É fácil, porque você não precisa pensar muito, na verdade, né? Tem lá, tá, os degrauzinhos já estão desenhados, as etapas estão desenhadas, e o que você tem que fazer é botar energia para cumprir cada etapa, para fazer check, passar de fase. Né, que nem no videogame. E é engraçado isso, né? Porque eu lembro, eu estava no final da faculdade, numa conversa na hora do almoço com uma amiga minha, naquela ânsia, né? Tipo, a faculdade vai terminar, o estágio vai terminar, não tenho um contrato para continuar, o que vai acontecer comigo, né? Vai virar. Eu tenho um contrato até o dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, eu já não sou mais ninguém, eu não estou vinculada a uma universidade, eu não tenho trabalho. E aí, sou quem, né? O que vai acontecer com a minha vida? O que eu faço depois? O que eu faço dia 1º de janeiro? E essa conversa foi boa, porque a gente fala, cara, a vida inteira a gente teve ali, até determinado momento, a gente teve ali o método, né? Qual é a próxima coisa? Então a gente é criança, beleza, se acabou a faculdade faz o quê? Daí o que dizem, tem sempre a sabedoria popular que fala que daí na faculdade você encontra alguém, você conhece alguém, casa, tem filhos, constitui família e quando você entra no mundo corporativo, quando você entra numa empresa, é esse caminho que eu falei. Então tá lá, você entrou na empresa e tem aqui o desenvolvimento de carreira, né? Então as empresas, principalmente as empresas pelas quais eu passei, e eu sou muito grata por isso, tinha lá a lista de competências em cada estágio de carreira que você precisa desenvolver. E assim eu passei 22 anos da vida. Nesse percurso de desenvolvimento da empresa, tem sempre aquela tal da história do ouvir. Porque tem uma chance muito grande de mecanizar, né? Mesmo nas áreas administrativas que não são tão técnicas, que a gente fala aperta parafuso, mas a metodologia de apertar parafuso funciona em qualquer lugar. É muito fácil entrar no automático. Então, dentro desses treinamentos, dessa linha aí de desenvolvimento de competência, sempre teve o tal do ouvir. Eu perdi a conta de quantos treinamentos de liderança eu fiz, porque daí tem vários estágios de liderança. Primeiro você lidera você mesmo, depois você lidera processos, depois você lidera pessoas fazendo processos. Enfim, tem vários estágios na escadinha da liderança. E em todos eles tem uma parte muito forte, muito grande, que é essa história do ouvir. Porque acho que é quase um convite, existe lá um diagnóstico mesmo de que as coisas ficam automáticas, né? A chance que você tem de focar no que você precisa fazer só e esquecer da relação pessoal é enorme. E os treinamentos de liderança têm até métodos, checklists, como você fazer para você ouvir o outro. Mas, apesar de tudo isso, o clique mesmo me veio quando eu fiz quando eu participei do primeiro programa de 8 semanas de Mindfulness. Se eu não estou enganada, foi o tema do terceiro encontro, que era a história do ouvir. E nesse encontro foi a primeira vez que eu ouvi falar da Tara Brach. Era incrível, ela fala de aceitação radical. Ela é uma das minhas grandes inspirações, assim, porque ela tem uma doçura e ela fala de coisas que muitas vezes são difíceis, de processos difíceis, de um jeito que realmente te toca, quer dizer, me toca, né? Me tocou. O maior aprendizado que eu tive com ela foi essa questão da escuta, né? E que depois eu passei a incluir isso na minha vida, porque essa dica, essa frase, esse conceito dela foi tão transformador para mim que toda vez que me falavam da escuta, eu trazia isso.
Tanto que foi engraçado, porque eu acabei assumindo algumas coisas enquanto eu estava no mundo corporativo, projetos paralelos assim, de diversidade e inclusão, que daí eu tive a chance de também poder falar nesse ambiente dessa metodologia e desse conceito que me transformou tanto. A Tara diz que o processo da escuta é um processo que a gente faz com o nosso ser inteiramente, que é diferente do que você só ouvir, né? Você faz com todas as suas células do seu corpo. Para ser efetivo, você faz. E ela tem uma frase que verdadeiramente ouvir ou escutar o outro é você ouvir com a predisposição de ser transformado por aquilo que você ouve. Vou repetir, a verdadeira escuta está em você ouvir o outro com a predisposição de ser transformado por aquilo que você ouve. Porque pensa no nosso dia a dia, você está todo mundo fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo, né? Com tecnologia, você está sempre respondendo alguma coisa e tal, enquanto você ouve o outro. Quando você faz isso, você não tem como ter a predisposição de ser transformado por aquilo que você ouve. E você não escuta inteiramente o outro, né? E desde que eu aprendi isso com ela, que eu ouvi isso dela, eu comecei a exercitar. E isso mudou completamente a minha vida, mudou completamente a minha relação com as pessoas. Mudou inclusive a forma como as pessoas me viam no trabalho. Mudou o tipo de oportunidade que eu passei a ter. Que desviou, é claro, do caminho que eu estava. Quando você para ouvir o outro com a predisposição para ser transformado por aquilo que você ouve, você tem um outro ritmo, um outro tempo, uma outra qualidade de atenção que você dá para o outro. E daí, há alguns anos, quando eu estava fazendo o programa de Mindfulness do Google, teve uma frase muito boa também que eu ouvi, que ele fala: o tempo é uma coisa muito preciosa. Quando você dedica tempo para o outro, você está dando o que você tem de mais precioso. Então, eu acho que essas duas coisas estão muito ligadas. E quando a gente passa a exercitar o ouvir com abertura para ser transformado por aquilo que você ouve, você passa a ser um pouco mais seletivo nas coisas e nas pessoas que você está disposto a ouvir. Seja desde filmes, vídeos, coisas que você tem acesso pela internet, ou na relação com as pessoas mesmo. Porque se você está inteiramente ali, você não tem tanto tempo de botar lá aumentar a velocidade do vídeo para ir mais rápido, para você ver vários ao mesmo tempo, né? Eu lembro também na faculdade, logo no primeiro ano, tinha um povo que vendia curso de leitura dinâmica, né? É muito esse paradigma da quantidade no lugar da qualidade. Tudo isso para dizer que depois que eu comecei a exercitar isso, a minha relação com as pessoas mudou tanto que talvez... e eu não tinha essa ideia, não tinha essa noção de que era perceptível, né? Porque uma das características que as pessoas acabam reconhecendo em mim tem a ver com isso, né? Com ser ouvido. E quando você ouve o outro com abertura para ser transformado, é um exercício, você deixa o julgamento de lado. É mais fácil você não julgar, porque você está aberto para ser transformado por aquilo. Aquilo pode te tocar de alguma forma. E tem um exemplo muito recente disso, que foi que eu me dei conta, que eu reforcei essa... É verdade, talvez eu esteja vivenciando mesmo isso, né? A gente está aqui fazendo uns projetos de conteúdo, convidando algumas pessoas para contar, para falar da vida delas. E a gente convidou um amigo do Caio para fazer uma palestra. E eu não conheço, só conheço das redes sociais, eu sigo ele, vejo um monte de coisa. E eu sugeri o Caio, falei, olha, vamos convidar ele, acho que ele tem coisas muito bacanas que as pessoas podem se identificar. Daí o Caio falou, é verdade. Daí mandou uns áudios para ele e convidando.
Daí ele ficou super animado, que foi muito legal, e pediu a nossa ajuda para meio que ajudar a organizar o esqueleto da fala dele, né? E ele foi mandando vários áudios que o nosso convite tinha evocado nele. Posso falar disso, posso falar daquele outro, posso falar daquele outro. E mandou muitos áudios. Daí eu ouvi com o Caio os áudios todos, depois a gente marcou uma conversa para alinhar mesmo, para arredondar a palestra dele. E durante essa conversa, imagina, uma conversa pelo WhatsApp, assim, né? Tipo WhatsApp, vídeo e tal. A gente estava lá conversando com ele e alinhando, construindo os pontos da palestra dele. Ele estava escrevendo enquanto isso. E daí eu fui dizendo as coisas. Acho que você pode falar disso, você falou que isso também te transforma, acho que o ponto-chave da sua fala é esse aqui. Ele falou, nossa, é verdade, como é que você sabe tudo isso? Eu falei, cara, você pode mesmo ouvir com abertura para ser transformado por aquilo que você ouve, mesmo quando alguém te manda um áudio. Né? Porque o exercício do outro te mandar um áudio, teve ali uma energia que ele colocou. Mas quando você para ouvir aquilo, se você se abre, você consegue captar, acho que não é um processo nem cognitivo mesmo, é o que a Tara fala de ser do corpo inteiro. Você consegue captar as emoções e o que realmente está por trás daquilo. Né? E isso me deixou muito feliz. E daí eu fui juntando, né, as gavetinhas, aí as gavetinhas começam a abrir loucamente, assim, porque daí eu fui juntando outras coisas que eu fui aprendendo sobre ressonância, sobre ler o campo, sobre ler o que está para além das palavras, né? O que lá atrás no colegial, quando eu gostava muito de poesia, a gente estudava dentro da literatura, né? É ler o que está nas entrelinhas. E é por aí mesmo. Quando você ouve com abertura para ser transformado por aquilo que você está ouvindo, é uma leitura das entrelinhas. E experienciar isso todos os dias é muito transformador, né? Porque tem uma frase que fala, eu me contradigo, eu contenho multidões. E eu acho que a forma que eu tenho de conter multidões é essa, é de ouvir o outro com abertura para ser transformado por aquilo que eu ouço. Então eu acho que esse é um exemplo marcante, é uma experiência marcante na minha vida, na minha transformação, e só vivendo mesmo. Não tem nada mais transformador do que viver.